Olá, turma. Sou a professora Elaine. Vamos ter mais uma aula de anatomia. Lembrando a vocês que no final vai ter um questionáriozinho para que vocês possam estar fazendo e me entregar no primeiro dia de aula presencial. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo, ok? Hoje nós vamos iniciar o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Também chamado de sistema circulatório, ele é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo que dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: coração e vasos sanguíneos. O coração, ele é um órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Já os vasos sanguíneos são tubo por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. O coração dos seres humanos, assim como dos outros mamíferos, é um órgão muscular formado por 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto que os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebemos a presença apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto o lado direito se observa a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. No coração, há ainda a presença de 4 válvulas, que impede o refluxo do sangue, permitindo desse modo um fluxo contínuo. O coração apresenta 3 câmaras ou túnicas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio é a camada mais interna. O miocárdio é a camada média, a qual é formada por tecido muscular estriado cardíaco, sendo ela, portanto, a responsável por assegurar que o sangue seja bombeado adequadamente devido às contrações musculares. O miocárdio é a camada mais espessa do coração. Por fim, temos o epicárdio, que é a camada mais externa. É no epicárdio que se acumula a camada de tecido adiposo que geralmente envolve o coração. O coração é capaz de contrair e também de relaxar, sendo chamado a contração de sístole e o relaxamento de diástole. Quando ele contrai, bombeia o sangue, e quando ele relaxa, enche-se de sangue. Nos seres humanos, os batimentos cardíacos originam-se no próprio coração. A região que origina o batimento cardíaco é chamado de nó sinoatrial, e ele é caracterizado por ser um aglomerado de células que produzem impulsos elétricos. Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados, por onde o sangue circula. Os 3 principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são as artérias, as veias e os capilares.
As artérias são vasos que levam o sangue a partir do coração para os outros órgãos e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias ramificam-se em arteríolas. Nos capilares, são os vasos sanguíneos muito delgados que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. Já nas veias, os capilares sanguíneos convergem para as chamadas vênulas, as quais convergem para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão e, para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas. A circulação nos seres humanos, o sangue chega no coração pelo átrio direito por meio das veias cavas. Esse sangue é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Esse sangue desoxigenado segue então para o ventrículo direito e do ventrículo direito é bombeado para os pulmões via artérias pulmonares. Nos pulmões ocorre o processo de hematose. O sangue, até então rico em gás carbônico, recebe oxigênio proveniente da respiração pulmonar. O sangue rico em oxigênio volta ao coração via veias pulmonares, chegando a esse órgão pelo átrio esquerdo. Do átrio, ele segue para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue segue para o corpo, saindo do coração pela artéria aorta. O sangue então segue para os vários órgãos e tecidos do corpo. Nos capilares ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio presente no sangue passa para os tecidos e o gás carbônico produzido na respiração celular passa para o sangue. Os capilares reúnem-se formando vênulas, que formam as veias, as quais segue levando sangue pobre em oxigênio para o coração. As veias cava superior e inferior garantem que o sangue rico em gás carbônico seja levado até o átrio direito. Circulação sistêmica e pulmonar. A circulação nos seres humanos é denominada de circulação dupla, uma vez que se observa a presença de dois circuitos. A circulação sistêmica ou grande circulação e a circulação pulmonar, chamada de pequena circulação. A circulação sistêmica ou grande circulação diz respeito ao circuito que o sangue faz, partindo do coração em direção aos vários tecidos do corpo, e depois retornando a esse órgão. Ao chegar no pulmão, o sangue é impulsionado para o corpo. Nos capilares são feitas as trocas gasosas, e o sangue agora, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, retorna ao coração. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Diz respeito ao circuito realizado pelo sangue do coração aos pulmões e seu retorno ao coração. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue para o pulmão, onde é oxigenado e retorna ao coração.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a obesidade é um dos fatores mais graves para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Em geral, ela é causada pelo excesso alimentar, combinando com um modo de vida sedentário. Geralmente, os médicos calculam o peso ideal através do índice de massa corpórea, que chamamos de IMC. Esse índice é obtido através do seguinte cálculo. Índice de massa corpórea, que é o IMC, é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Quando o indivíduo excede em 30% a relação ideal entre peso e altura estabelecida pelo IMC, a sua tendência é que sua pressão seja mais alta e que ele sofra de alterações, como, por exemplo, no colesterol, e tenha mais propensão a ter diabetes. O tratamento da obesidade depende muito da determinação do paciente, que, seguindo orientação médica, deve diminuir a ingestão de calorias para que esta seja menor do que seu gasto e aumentar a frequência de exercícios físicos. Agora vamos para a nossa atividade. Lembrando que é para ser entregue no primeiro dia de aula presencial e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Primeira pergunta: o que é o sistema cardiovascular? Segunda pergunta: quais as estruturas que formam o sistema cardiovascular? Terceira pergunta: como é formado o coração? Quarta pergunta: qual o nome que origina o batimento cardíaco? Quinta pergunta: defina artéria e capilares. Sexta pergunta: defina a circulação sistêmica. Sétima pergunta: o que causa a obesidade? Oitava pergunta: como é calculado o IMC? Pessoal, estamos finalizando e espero que todos fiquem com Deus.